Eu estou emocionado. Ai, meu pai. Eu pareço uma criança, um adolescente que pela primeira vez se apresenta ao público, imagine. Mas ao mesmo tempo eu me sinto calmo, me sinto tranquilo, me sinto assim tocado com as fibras da minha alma de um imenso amor. Queridos, a leitura é um bálsamo. Porque nós ouvirmos é uma coisa, lermos fundamentalmente é outra. Não importa a forma, nem onde, nem como você lê. O importante é buscar na literatura, e mormente na literatura espírita, de que nós estamos assim, acreditando e trabalhando e já nos mergulhando. A literatura espírita é pródiga e calcada principalmente no Evangelho, segundo o Espiritismo, que é o Evangelho, a linha condutora da nossa vida, o Evangelho de Jesus. E por seguirmos o nosso guia e modelo chamado Jesus, é que nós buscamos na literatura que nos traz assim o consolo e ao mesmo tempo nos fustiga, nos concita, nos clama, nos impele, nos força a aprendermos, para descobrirmos e nos descobrirmos a grande verdade, a verdade maior que é Deus. Via o caminho da ciência, da filosofia, podendo pesquisar e podendo refletir, é que a doutrina nos possibilita essa aprendizagem e esse crescimento moral e intelectual. Observe bem a expressão sempre, crescimento moral e intelectual. Então, crescermos na evolução dos nossos degraus, da nossa escala evolutiva, é ascendermos dia a dia, minuto a minuto, pelos pensamentos direcionados, pelo reto pensar, pensamento bem direcionado, pelo reto agir, pelo reto falar. Seria a tríade primeira para nós nos postularmos numa atitude verdadeiramente cristã. E por isso os livros, eu não vou, assim, fazer apologia nenhuma, mas basicamente calco minha palestra hoje nesse pequeno livro de 607 páginas, que é o terceiro livro de Francisco Ferraz Batista, que foi presidente da Federação Espírita do Paraná, e que ele volta ao tempo de Paulo de Tarso, e volta basicamente a falar de um menino chamado Inácio. E menino Inácio nada mais foi do que, como já dissemos aqui no ano passado, nada mais foi do que aquele menininho de 4 anos que um dia Jesus o tomou nos seus braços, o consolou, o estimulou à bênção da verdade, da vida, e que nós vamos percorrer durante esta palestra o tema que eu apropriei deste livro e que coloquei como tema: testemunho de fé e amor. Aqui fala testemunho pelo Cristo. E eu denominei o tema da minha palestra como testemunho de fé e de amor. A fé tão pequena que na nossa grafia portuguesa só tem 2 letras. E por ser tão pequena, tantas vezes questionamos. E por questionarmos, duvidamos. E Joana d'Ângeles, num livro pequeno, esse é pequeno mesmo, chamado Filhos de Deus, há um capítulo lá no final que ela fala sobre a fé. E eu começaria só um pouquinho, para depois adentrarmos ao livro, propriamente dito, que Joana fala sobre a fé. E ela nos diz primeiro que ela é um impositivo da nossa evolução. Isso vale para todos, crentes ou não crentes, temente a Deus ou não temente a Deus. Todo imperativo da evolução e do progresso impele-nos a essa ascensão. Haja vista que os nossos ancestrais, até os nossos irmãos indígenas acreditavam, como lá os nossos ancestrais que tinham deuses pagãos, como eles diziam, né? Também acreditavam numa força superior, denominada vontade, denominada desejo, denominada crença, e até
num dos muitos livros que eu li de Joana d'Angelo, questionados pessoas cientistas sobre o acreditar, não acreditar em Deus, perguntaram um dia a um cientista: você acredita em Deus? Ele simplesmente respondeu: não, eu creio. E em seguida ele respondeu: eu sei. Não, mas eu sei. E esse eu sei é que está íncito dentro de nós, chamada fé. E Joana d'Angelo testemunha. Por isso mesmo que a fé é de dois aspectos: natural, porque ela está íncita, ou seja, está dentro de nós. E não adianta você camuflar, ela está. Uma hora você é forçado. E tomara que nós nunca sejamos forçados a acreditar via fé. Mas que conhecendo, como ele diz, o cientista, sei, que é via bálsamo do conhecimento, ele consegue dizer: eu sei. E quando ele diz eu sei, disse tudo. Eu sei que Deus existe, eu sei que Deus está aí, que está dentro de mim, e por isso mesmo eu acredito. E Robson Pinheiro, num magistral livro, até foi nossa, ganhei muitos presentes no meu aniversário, mas um livro que se chama A Força do Amor, que é nada mais sobre Madre Teresa de Calcutá. Nossa, exemplo maior, moderno, da força do amor, para citar um exemplo, está nela. E calcada, a própria Teresa de Calcutá, que um dia ela disse assim: eu me vejo como sombra. E lá, dentro da igreja, tantas vezes ela duvidou de Deus. Ela questionou Deus, como eu também questionei, quando estava no colégio inferior. E essa descrença é fruto exatamente desse choque para nós despertarmos. E eu não tenho vergonha de dizer que eu também caí do cavalo. O meu caminho de Damasco foi em Rio do Sul, Santa Catarina, no meio do grupo de jovens. Paulo de Tarso, que perseguiu os cristãos, que perseguiu naqueles que defendiam o Cristo, que propagavam a doutrina do Cristo, um dia precisou cair, ficar cego. E eu passei meus 3 dias em descrença, em choro, em lágrimas, em desespero, para de repente despertar. Isso é real. Isso é o bálsamo. Então nós acreditamos em Paulo de Tarso, porque ele viveu, experienciou a descrença, a dúvida e a incerteza, e até perseguiu, até compreender. E viveu tão intensivamente, como todos nós sabemos, aquela frase tão antológica de Paulo de Tarso, né? Já vivo tanto, com tanto amor, com tanta intensidade, que já não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Observe o dia que nós tivermos a coragem de dizer: já não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. Isso se chama testemunho, isso se chama realidade. E Robson Pinheiro, num livro, ele diz o seguinte: fé é a força de todo o universo, embora se dobre à excelência do amor. Quer dizer, ela é a força do universo, mas ela se curva, se dobra a essa excelência chamada amor, que tudo direciona de modo a dar qualidade àquilo que ninguém vê ou percebe. Não é assim mesmo? Acreditamos sem ver e tantas vezes sem percebermos. E aí a doutrina nos conclama, não a fé cega, aquela que, não, você tem que acreditar porque é assim, via dogmas, via imposições, mas aquela que te impele a racionalidade, a razão, uso da razão mesmo, enfatiza essa expressão, dessa percepção viva, que o Espiritismo nos diz, fé raciocinada. Ou seja, aquela que você pondera, questiona. Então, volta a dizer, argumentando conforme Robson Pinheiro, quando Joana diz que a fé é natural, porque está íncita em nós, mas ao mesmo tempo que é racional. A fé é racional, porque ela é lógica e ela é fruto do raciocínio. Se é raciocínio, é pensar. E é lógica porque ela é clara, ela é perceptível. Estou sendo difícil ou está fácil? Estou caminhando bem, né? Primeira parte.
E ainda, voltando a Paulo de Tarso, lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 16, Paulo, tanta coisa linda, né? Diz ele: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, é o firme fundamento das coisas que não se veem e da certeza daquelas que se esperam. Por isso que ele atrelou a fé, a esperança e a caridade. Em uma outra ocasião ele fala da fé, a esperança e o amor. E este último, o amor maior de todos. E Cristo disse: o amor cobre toda essa infinidade dos nossos erros, das nossas imperfeições. Voltando um pouquinho à fé ainda, ela é uma aquisição intelectual. Observe, ao mesmo tempo que ela é natural dentro de nós, e que ela é fruto da nossa evolução, ela é uma aquisição intelectual. E por quê? Porque despertamos, via conhecimento, a essa percepção de que há necessidade de nós, não vou dizer assim, tacitamente, de nós mudarmos. Só mudamos a partir do dia que nós tomarmos firme propósito. Agora eu vou mudar. Agora chega, basta, não vou sofrer mais. Agora eu acredito, porque agora eu sei. Que lindo. É como é bom olhar para vocês. Ver que vocês estão pensando, eu estou vendo o pensamento de vocês, refletindo exatamente sobre isso. Olha que coisa interessante. Só para terminar sobre a fé. Aprende a crer nos teus valores, diz João. Creia, está dentro de você. Valores infinitos. Pare de se julgar naquela humildade tola, ingênua, boba. Eu não sou nada. Como você não é nada? Preciso provar que você é muito? Tem um argumento infalível. Deus não está dentro de nós? Respondam-me. Não ouvi a resposta. Respondam-me. Deus está dentro de nós? Sim. Sim. Se está dentro de nós, o que nós temos? Fraquezas, fragilidades, imperfeições? Sim. Mas temos Deus, que é esse sol que está dentro de nós. Que coisa simples, né? Mas por ser tão simples, a gente duvida. E a gente busca Deus lá longe, Pai nosso que estás no céu. Na época, Jesus precisava de ver dessa forma. Ele não tinha outra maneira. E hoje ele diria: Pai nosso que está dentro de cada um. Já não falam o Namastê, saudando-nos, Deus interno com seu Deus interno? Modernamente dizemos, porque houve uma evolução, um conhecimento, uma percepção maior. Então, rezamos: Pai que estás nos céus, em todos os mundos habitados, como estás dentro de mim. Estás no coração de todos os meus irmãos. Então, quando você diz: ele está em mim, está no coração de todos os meus irmãos, eu não preciso mais praticar violência de nenhuma forma, nem comigo e tampouco com os meus irmãos. Como não há mal dentro de mim, eu não tenho inimigos. É Jesus. Era o exemplo. Como ele não cultivava mal, porque não tinha mal algum, nada tinha a temer. Então, caluniavam, perseguiam, injuriavam, ele continuava incólume, não frio e indiferente. Continuava da maneira estoica, ou seja, consciente e sabedor de que são provações. E ele nos exemplificou. E finalmente, o homem crê por instinto. Já falamos, está dentro de nós. Por assimilação, pela aprendizagem e pela razão. Bem claro, né? Aí ele termina, Jonas Antes termina: põe a tua fé em Deus e absorve a ideia do bem, pois foste criado para uma vida feliz e saudável. Isso ela não escreveu para o Silvio, nem para o Cristo, escreveu para todos nós. Foste criado para o bem, para o amor. E agora, neste belíssimo livro, Testemunho pelo Cristo, eu preciso falar algumas coisas do Inácio. Eu chorei com o Inácio
Eu senti com o Inácio, eu vivi com o Inácio como o nosso querido Elias, que aliás que foi o primeiro que me emprestou o livro. Aí fiquei tão curioso que eu devolvi, fui lá e comprei para mim, para eu poder ler e entender. E um dia, Jesus, que via Inácio em lágrimas, lhe disse assim: lá, meu amigo Inácio, veja-te em lágrimas, sinto tua alma pura e perceba a extensão do teu amor. Era uma criança. E ele o tomou como exemplo. E em tantas ocasiões o Cristo foi redivivo em Inácio. E Inácio viveu na plenitude e no crescimento, granjeado pela força. Porque quando Cristo o encontrou na areia, lhe disse: seja bem-vindo, meu amiguinho Inácio. Que bom nos reencontrarmos. A Inácio passou a vida inteira: como que bom nos reencontrarmos. Mas se Jesus disse que bom nos reencontrarmos, imagine a consolação. Imagine se Jesus dissesse para nós: que bom te reencontrar. Porque já caminhamos com Cristo, como caminhamos com o Cristo. Em outra ocasião, ele o incentivava a luta, o incentivava a viver. Encontrou um dia Inácio à beira da praia, em soluços imensos, caído com o rosto na areia. Jesus foi até ele, porque sabia dessa pobre criança que muito tenramente perdera o pai e a mãe, vítimas de peste, e que fora adotada por um senhor, um pescador de mérito, de atitudes, de benemerência. E um dia esse senhor disse a Inácio: 4 aninhos, Inácio, eu vou sair para a pescaria. E se eu por acaso não voltar, aqui você tem alimento, você tem frutas, tem mel, e tem uma vaquinha que eu já te ensinei a tirar leite. Você é capaz de imaginar? Você com 4 aninhos, o seu pai, que primeiro agasalhou você, já órfão, ele diz: olha, se eu partir, aqui você tem uma vaquinha, tire o leite. E um dia, à beira da praia, Inácio, depois de 3 dias, vendo que o paizinho que o adotara não voltava, olhando para o mar, via os barcos chegando, e o último barco, a esperança se acendeu dentro dele, mas não era o barco. E ele teve a certeza da orfandade maior. E foi nessa ocasião que o Cristo o reencontrou. E nesta ocasião, Cristo dá ao menino Inácio uma recomendação, nossa, eu estou todo arrepiado, de amor, de bondade, porque eu vejo Cristo com essa criança dizendo para ele: Inácio, procura sempre, em todos os teus dias da existência terrena, fazer o bem a todas as pessoas que cruzarem o teu caminho. Imagine você dizendo isso a uma criança de 4 aninhos. Procure fazer o bem a todas as pessoas que cruzarem o teu caminho. Nunca ofendas a ninguém. Sempre sorri. Que consolo para uma criança órfã. Nunca ofendas a ninguém. Sempre sorri. Mesmo que em razão dos compromissos que temos, esteja chorando por dentro. Sorri sempre que possível. E nós nos entregamos à melancolia, à depressão, às mágoas, às queixas, enfim, a tudo nos entregamos, achando-nos que não temos mais esperança. E o Cristo diz ao menino: nunca ofendas a ninguém. Sorria sempre que possível. Faça o bem. E é o reconhecimento que Jesus culmina logo em seguida. Os que amam Inácio nunca perdem nada. Por isso o amor. Apenas ganham, e o ganho maior é o reconhecimento meu e do meu Pai, que espalham o amor em todas as direções. E isto foi o norte para Inácio. Inácio, tempos depois,
foi conduzido a Éfeso e lá teve a oportunidade de conhecer essa casa bendita em que morava a mãe Maria e morava João, o discípulo amado. Após os 4 anos, quem pegou ele e dirigiu até os 8 foi o pai de Mateus. Isso, um adendo, obrigado. E lá, ao conhecer mãe Maria, então ele sentiu o amor plenificado. Lá ele recebeu de Maria todas as orientações maternas, as orientações de carinho. E de João, o discípulo amado, que também estava com a mãe Maria no Gólgota. João o acolheu como um filho. E como filho o orientou, como filho o conduziu. E durante toda a jornada, esse menino foi crescendo, como diz Jesus, e João Batista, quando dizia de Jesus, e foi crescendo em graça e em sabedoria. E é exatamente nessa graça e nessa sabedoria que o menino foi crescendo. E tanto estudou, tanto vivenciou. E quando conheceu Paulo de Tarso, Timóteo e todos aqueles discípulos de Jesus que ainda estavam em atividade e que não haviam sido martirizados, é que Inácio compreendeu a certeza da sua caminhada. E tão grande foi o empenho que ele se tornou Inácio de Antioquia, porque Antioquia ficou como denominado o centro, o núcleo, onde congregava todas as casas de oração e de amor que seguiam o Cristo. E nas suas viagens, que duravam meses, até ano, na época não tinha avião, correto, meus irmãos? Era no lombo dos animais ou a pé, imagine quanto sacrifício. E foi nessas caminhadas, vivendo e sentindo a presença de Paulo de Tarso, os seus ensinamentos, é que ele aprendeu. E por viver, e por ser tão grande na fé, por ser um testemunha de amor, é que entra a fase da perseguição, da calúnia, da ofensa. E pela primeira vez, Inácio foi acusado e conduzido a Roma. Aí eu vou pular uma parte que é muito interessante. O que aconteceu em Roma? Foi julgado, condenado e posto lá no Coliseu para as feras, como tantos cristãos. O que aconteceu naquele momento, meus amados irmãos? Estou romanceando um pouquinho para vocês perceberem o histórico da fé, o testemunho da fé. E aí o momento em que ele entra na arena, por assim dizer, todos os cristãos ao lado dele, de repente abrem as portas, aquela multidão vociferava, como tantos gritam e como tantos de nós gritamos, queremos Barrabás, não Jesus, condenamos a Jesus, como tantos condenaram, abram os portões e deixem que as feras que ficavam dias e mais dias sem alimento se precipitassem. O que aconteceu? Inácio se ajoelhou e naquele momento de transe, de elevação e de amor, ele sentiu Jesus, viu Jesus e a mãe Maria e toda a coorte ao lado dele. O que aconteceu? Quando aquela fera foi para se jogar sobre ele, o amor era tão grandioso, a luz era tão intensa, que aquela fera escapou, paralisada, e retornou. Os outros cristãos foram todos sacrificados pelas feras, menos Inácio. E aí a multidão ficou desarvorada. Mas o que acontecia? A quem era, por assim dizer, privilegiado, privilegiado por não ser matado por um leão. Quando ele se despertou, não havia mais ninguém no Coliseu. Aí ele foi saindo, e aí vem toda aquela passagem dele. Mas é necessário ouvir uma parte, exatamente naquele momento, em que Inácio se pergunta: por que eu fui poupado e não fui morto pelas feras, se era o que ele mais queria?
era sacrificar e dar a vida pelo Cristo. Como tantos outros irmãos deles que davam a vida pelo Cristo, ele se pergunta, mas por que, Senhor, por que eu fui poupado? Ao que Acádio, que era o governador da cidade, do mundo espiritual, cidade da fé, lhe diz nessa ocasião, na arena romana. Preste muita atenção nessas poucas palavras. Inácio, morrer é muito fácil. Perder o corpo numa só vez é um testemunho pequeno para ti. Entenderam agora? O que Deus estava reservando para ele? Ser assim, só com uma patada daquele animal, como aconteceu lá no final, o derrubava, já perdia a consciência. Ele foi poupado. E o governador Acádio, do mundo espiritual, lhe diz, perder o corpo é muito pequeno para ti, porque é um testemunho também muito pequeno. Tu que amas tanto, aqui no livro ele chama Jesus de Yeshua e Deus de Yahvé. Yahvé é muito conhecido, é como Deus. Yeshua, que depois foi convertido em Jesus, né? Jesus Cristo, ele diz, tu que amas tanto Yeshua e Yahvé, Jesus e Deus, deves merecer algo mais penoso. Pergunta, que consolo ser poupado por uma fera e dizer-nos, o mundo espiritual é muito pouco isso para você, você vai sofrer muito, muito, muito mais. É a partir daquele momento que o testemunho pelo Cristo efetivamente se concretiza. Que nada mais é do que o testemunho de fé e o testemunho de amor. É o título dessa palestra. A partir de hoje, viverás entre pessoas que não te compreenderão e que desconfiarão de ti. E foi efetivamente o que aconteceu. Ao sair do Coliseu, perdido, só com aquela roupa do corpo, faminto, sem nada, sem dinheiro, sem nada, ele encontrou uma casa cristã. E lá ele foi recebido por um porteiro que o conduziu ao dirigente da casa. E aí ele percebeu o primeiro sinal da desconfiança e do amor. Quando, em outras palavras sutis, ele disse, você abjurou Yeshua, você abjurou Yahvé, ou seja, você renegou Deus e renegou o Cristo, e por isso você foi poupado de ser trucidado pelas pedras. Duas coisas haveria possibilidade. Inácio poderia ter lhe dito, como assim? Eu não fui poupado porque renunciei, porque reneguei a Deus. Inácio preferiu seguir dando testemunho do Cristo que nada disse, que nada reclamou. Encontram alguma passagem nos evangelhos que Cristo se queixou? Não. Foi o primeiro testemunho de Inácio. Calou-se. E diante daquelas ofensas, que a partir daquele momento continuaram, é que ele retornou para Éfeso e continuou durante 18 anos a sofrer o mesmo estigma dele ter abjurado Deus e Jesus. Mas ele não se entregou. Continuou a lutar. Continuou denodadamente a ser um exemplo, um testemunho verdadeiro do amor e da fé. Amados, tantas vezes eu me perguntei, e estamos entrando agora, entramos há dias na Quaresma. Será que todo o Gólgota do Cristo foi um belo romance escrito pelos 4 evangelistas? Será que foi um romance? Uma história bonita sobre um tal homem chamado Jesus? Seria demais, né? Mas sabemos que é uma realidade. Porque estávamos lá. E testemunhamos e abjuramos mesmo. Renegamos porque nos escondemos atrás de colunas no meio da multidão. E nós nos apequenamos moralmente e permitimos que o Cristo fosse levado ao seu colo. Observem bem o que é viver, o que é sentir, o que é ser realmente testemunho de fé e testemunho do amor. Passados 18 anos, novamente ele foi acusado e novamente ele voltou a Roma.
Então, desta feita, é que realmente Inácio partiu. E naquele instante em que a patada fatal agrediu-lhe o rosto, como seria a bofetada da ofensa, da injúria, da maldade, como o próprio Cristo sofreu as bofetadas das injúrias morais, das ofensas, das calúnias, Inácio se resignou. E ao mesmo instante, prostrado na arena, foi recebido por quem? Por nada mais do que Mãe Maria e Jesus. E todos aqueles espíritos do amor. Não precisamos dizer mais nada, meus amados. Apenas nos perguntamos, se vivemos de tal forma, o Deus interior, a fé, o amor, dentro de nós, e tivermos a nega ínfima do amor de Deus, para sermos acolhidos na hora do nosso derradeiro suspiro, na hora do desencarne, de já termos amigos espirituais nos socorrendo naquele instante, é por demais grandioso. E chegaremos um dia, sim, sem dúvida, quando formos espíritos de escola, espíritos de amor, e que se retornarmos a este planeta ou a planetas inferiores, voltaremos não mais como endividados. Voltaremos como missionários do amor e da luz. Como há 2000 anos haviam esses missionários do amor e da luz. E Jesus se fez presente exatamente no seio deles. Observe o que eles passaram para manter incólume a doutrina que Jesus trouxe. Leiam, e vocês vão perceber o quanto isso é grandioso para nós espíritas, acreditarmos com fé, com razão, darmos testemunho mesmo, que agora eu sei que eu sou filho de Deus, irmão das criaturas que comigo caminham, e por isso mesmo eu caminho na paz, na fé, no amor, na esperança. E havia tantos espíritos de amor nesta época, que nos anos 70 havia um imperador de Roma chamado Tito Flávio Vespasiano, que também fez tudo o que podia. Pôs na arena os cristãos, agiu com todas as forças. Dos anos 70 até 79, ele viveu. Mas um dia partiu. E o sucedeu ao trono, nada mais, nada menos, que seu filho Tito Flávio Vespasiano Augusto, que é o imperador Augusto, que nós conhecemos na história. Mas de uma grandeza moral, eu escrevi aqui, alma boa. Esse imperador, embora ele tenha feito o que era do cargo dele, teve que, para não ser crucificado também, mandou os cristãos às ferros. Teve que tomar atitudes também que eram contra os princípios dele, porque era uma alma, como diz lá no final, era uma alma que era um espírito que espelhava essa grandeza da alma. E no dia da posse, o senhor Elias sabe muito bem o que eu vou dizer agora, o discurso que ele fez no Senado romano, amigos, isso aqui daria uma palestra de horas. Eu gostaria de ler o discurso de posse do imperador Tito Flávio Vespasiano Augusto. Quando ele se levantou e disse, saudando os romanos, sonho com uma Roma diferente, onde as pessoas possam entreajudar-se e viver em paz. Pessoas possam entreajudar-se e viver em paz. Todos devemos desejar o bem para os outros. Os seres devem sempre desejar a felicidade. Contudo, a felicidade deve ser o alvo a ser alcançado por todos. Não lograremos fazê-lo sob o infortúnio do nosso próximo. Então me pergunto, por que haveremos de nos odiar
e nos desprezaram. Observe ele dizendo isso para aqueles que eram denodadamente conquistadores, perseguidores romanos. Ele prossegue: eu sinto o caminho da verdadeira vida, que é o da liberdade e da beleza. Eu sinto o caminho da verdadeira vida, que é o da liberdade e da beleza. Porém, dele nos temos transviado. A cobiça e a ambição têm envenenado a alma do homem. Quase 2000 anos. A cobiça e a ambição têm envenenado a alma do homem. Ele tem levantado no mundo, tem levantado no mundo as muralhas do ódio e do escárnio, da zombaria, e tem nos feito marchar aceleradamente para as misérias e os morticídios, as mortandades, igualzinho. Criamos os arietes, as armas lançadas, né? As lanças e os escudos, mas o que precisamos é de humanidade. É o que precisamos. Humanidade. Urbanidade. Vivermos essa humanidade. De respeitarmos a nós e respeitarmos nossos irmãos. Precisamos cultivar em nossos corações a afeição, a doçura. Dito por um imperador, precisamos cultivar em nosso coração a afeição e a doçura, pois arte e vida se misturam, fantasia e realidade se acrescentam. Contudo, mais pode qualquer virtude do que a mínima ousadia. Era um guerreiro. Mais pode a virtude do que a mínima. A sinceridade, observe que frase, a sinceridade não é dizer tudo o que se pensa. E nós achamos, eu tenho que falar tudo o que eu penso. Eu sou sincero. Então ele dizia quase 2000 anos, sinceridade não é dizer tudo o que se pensa, mas crer em tudo o que se diz. Ai, Senhor. Isso é história? Isso é fantasia? Não, isso é a realidade de um que não era seguidor do Cristo. Pois ser sinceros na busca das virtudes que hão de nos transformar para melhor, porque elas, as virtudes, tornam venturosa, feliz a existência do homem. As desgraças que têm caído sobre Roma não são mais do que o produto da cobiça e da amargura dos homens. Não deveis odiar, pois somente odeiam aqueles que não se fazem amar. Somente odeiam aqueles que não se fazem amar. Usemos o poder para servir, como imperador. Unamos-nos todos e lutemos por um mundo melhor. Observe, quase 2000. Unamos-nos todos e lutemos por um mundo melhor, onde seja colocado um basta à ganância, ao ódio, à prepotência, à corrupção. Puxa, já falavam assim naquela época? Palavrinhas que a gente conhece, né? Lutemos por um mundo da razão lógica das coisas. E ele termina: ao invés da guerra, espalhemos o amor. Se nós parássemos aqui, ficássemos 10 minutinhos assim, em silêncio, em meditação, em reflexão, observaríamos a grandeza deste discurso. E percebemos que a grandeza está na alma do homem. Mas ele não é espírita, ele não é cristão, ele não é isso. Não. Está dentro dele. Apenas ele está vivendo um período em que ele tem que usar de tudo isso. Como tantas pessoas do bem, do amor, empunham armas. No entanto, dentro deles está todo um bojo de amor, de virtude, que é sempre carregado pelo bálsamo da oração, da confiança e da luta. Mais adiante, tem uma frase que eu gostaria de ler para vocês perceberem. As dores são reflexo das infelizes escolhas. Nós estamos aqui, amados irmãos,
Leio no pensamento de muitos de vocês. Leio. Com toda a minha certeza. Vim para me tratar das dores, quer físicas, quer da alma. Então a primeira preocupação é curar o corpo, curar a alma, quando na realidade precisamos, a primeira coisa, nos transformar. É essa mudança, amados irmãos, que começa, como sempre dissemos, de dentro para fora, e não o contrário. Curo o meu corpo para que eu possa ter mais ânimo, mais coragem, para estudar, para aprender, para ir lá para o centro. Eu já pensei nisso. Né? Hoje me regozijo quando tenho a felicidade só de pensar que eu posso vir aqui na terça, na quinta, no sábado, fazer atendimento, fazer... Os convites são longos. E esses convites já não me completam quando eu tenho o desejo do descanso, do sossego, da calma, da inércia. Porque eu já compreendi um pouquinho. E eu tenho certeza que vocês já estão compreendendo isso. Por isso, na página 450, eu anotei uma reflexão para que fique com vocês. Meus irmãos e amigos do coração, diz Inácio, não há o que temer. Tenhamos fé e coragem. Sabemos que aqueles que lutam em favor da disseminação das verdades do nosso amado Jesus, que Jesus trouxe à Terra, não são candidatos, ele pontua, não são candidatos ao deleite. Deleite é prazer, satisfação. Não são candidatos à inércia, ficar parado, preguiçoso. Eu não vou fazer mais nada, já trabalhei demais na minha vida, agora eu só vou descansar. Isso é inércia, vulgarmente chamada de preguiça, acomodação. Daqueles que são candidatos à inoperância, ou seja, não operam nada, não fazem nada. E finalmente aqueles que são candidatos à ociosidade. Se bem que o pensador italiano Domenico De Masi disse o ócio criativo, que na ociosidade eu possa criar, mas ele está criando. Então, conscientemente, ele não está inoperante. Ele está na consciência de que, na ociosidade, ou seja, períodos de vacâncias, de férias, ele está elaborando mentalmente, embora o corpo prescinde de férias, de repouso, de viagem. Vamos pular essa parte. Você precisa ainda, nós precisamos dos recessos da vida. Mas nosso espírito trabalha. Então é operante na ociosidade da calma e da paz à beira do mar. Porque faz prece, porque enxerga mais, porque se apazigua, se serena, se reabastece, se revitaliza e se põe novamente em oração e amor. E quando vierem as dores, ele sabe e compreende que todas as dores são reflexos das nossas infelizes escolhas. Cada um de vocês vai preparar para dar uma palestra sobre esse tema. As dores são reflexos das nossas infelizes escolhas. Quando eu voltar aqui no sábado, eu vou perguntar: pensou? Já está em condições de falar sobre as escolhas? Que bacana. Mais adiante, tem 6 verbos. Adoro a língua portuguesa. Amo, de paixão. Por isso que eu fui professor da língua. Com todo respeito aos engenheiros, matemáticos, etc., etc., que prescindem também da língua. Inácio transcreve assim: 6 verbos. Luta, trabalha, ama, entende, perdoa e confia. Vamos lá? Luta, trabalha, ama, entende, perdoa e confia. Está dito tudo. Tudinho. Tudinho que nós precisamos. É lutar, é trabalhar, é entender,
é amar, é confiar e, sobremaneira, é cobrir com o amor que cobre a multidão de erros e de pecados. Nos perdoa e perdoa daqueles que conosco cantam. Como conclusão, eu tiro do próprio livro Testemunhos pelo Cristo, nas páginas que se sucedem, 395, 396. Que tenhamos sempre a coragem de todos os dias testemunharmos firmes desejos de servir-te, Mestre. Sejam quais forem as lutas que se nos apresentam. Que tenhamos sempre a coragem, todos os dias, de testemunhar fé e amor. Auxilia-nos, Mestre, a acolher a água viva dos teus ensinamentos. Referência clara ao poço de Jericó, da mulher que encontrou diante do Cristo. Se tomares essa água, fonte viva nunca mais terás sede. E nasce ou revive este Evangelho de Jesus ao dizer: auxilia-nos, Mestre, a acolher a água viva dos teus ensinamentos, para que com ela enchamos nosso interior, proporcionando-nos que a terra de nossos corações fique umedecida e regada pela fonte do teu sublime e perene amor. Tão sublime e tão perene que nós não teremos coragem de novamente voltar aos mesmos erros, às mesmas fragilidades. Entregamos-nos, Jesus, aos teus cuidados. Sustenta-nos, para que possamos confiadamente dizer: o Senhor está em nós. Como Paulo de Tarso disse: já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Mas que confiadamente possamos dizer: o Senhor está em nós. O Senhor vive e brilha em nós. E que tenhamos, Senhor, tua alegria e que vivamos a tua paz. Que sejamos, Senhor, realmente a condição primeira do verdadeiro amor. E sejamos, Senhor, aqueles que Inácio nos diz, que tenhamos a alegria do trabalho, para incutir em nós também a alegria de viver. Que tenhamos a alegria do trabalho, a alegria de servir, a alegria de viver para que o Cristo viva em nós. E que nós, nessa crença, nessa fé racional, íncita em nós, claro, mas racional porque a percebemos, entendida porque nós cremos, entendida porque nós acreditamos, entendida porque nós sentimos, entendida porque nós vivemos e testemunhamos quando nós, amados irmãos, fizermos não o mínimo, fizermos o máximo do nosso esforço para fazermos a diferença e para sermos um pouco diferentes no mundo em que vivemos. Isto é grandiosidade, isso se chama paz, isso se chama amor. Que o Cristo viva em nós e que o Senhor nos abençoe. Vão na paz, as bênçãos e o amor de Deus. E que assim seja. Amém.